Eu já vou começar esse FIAPcast cheio de informações. Quer ver só? Dados do IDC mostram que em 2025 o crescimento do mercado tech no Brasil vai ser de 12%. Parece que é muito pouco, né? Mas o mercado norte-americano, principalmente nos Estados Unidos, deve crescer só 9%. Eu sou o André Davi, eu continuo sendo o host desse podcast e hoje eu tô com dois convidados incríveis para me ajudarem a entender um pouquinho mais esses números e como que é esse tal desse mercado tech. Por isso, eu já vou direto falar com eles. A primeira pessoa que está comigo é ela, Juliana Moazei. Tudo bem com você, Ju? Tudo bem, Dé. Você que é desenvolvedora, antes da gente entrar na pauta, eu já quero te perguntar qual que é essa magia do mercado tech? Não é magia, é tecnologia, né? Aí é pra poucos. Essa é pra poucos. Comenta aqui, ouvinte, se você sacou essa. E quem está aqui comigo também é ele, Luciano de Souza, que ninguém conhece assim. Conhecem como Primo Dev. Tudo bem com você, primo? Tô bom, bonito e mentiroso. Ô, louco, cara. Você é engenheiro de software e eu faço a mesma pergunta. Qual é a magia desse mercado tech? Cara, pra mim é a acessibilidade, né? A tecnologia, intuitivamente, é muito acessível, né? Para as pessoas. Então, a gente tem mais pessoas chegando todos os dias e isso colabora bastante. Pô, que resposta profunda, que resposta bonita. Fiquei com vergonha da minha resposta, mas eu não vou trocar. A gente já vai começar nesse clima, mas antes disso, segura a vinheta do FIAPcast. Depois dessa bela vinheta, eu já quero começar o nosso papo, a nossa conversa, fazendo meio que um raio-x desse mercado de tecnologia, porque na verdade ele é gigante, ele tem muitas áreas diferentes, as pessoas até se confundem um pouco na hora de entender o que é o quê. O que eu queria saber? Ter uma impressão de vocês, uma opinião, na verdade, de por que a gente está vendo esse crescimento do mercado de tecnologia no Brasil. Por que isso está tão quente agora? Claro que eu sei que tem um monte de recortes sociais, políticos, financeiros e geográficos, sei lá. Tem tudo que é recorte. Mas ainda assim eu queria ouvir a reflexão de vocês. Ju, por que você acha que a gente está tendo esse momento? O mercado de tecnologia no Brasil, especificamente, eu acho que aproveita, em partes, uma especificidade dos profissionais e das profissionais brasileiras. O Brasil, ele forma profissionais que são muito bons, comparado com outros lugares, né? Mas acaba sendo barato, uma opção mais barata do que, por exemplo, a Europa ou até mesmo os Estados Unidos. Então, para as empresas, acaba sendo vantajoso, porque tem ali uma desvantagem cambial para a gente e tem bons profissionais. Esse é um bom ponto da desvantagem cambial, porque a gente escuta realmente muitos profissionais que trabalham no Brasil usarem esse argumento. Olha, estou prestando serviço para fora porque eu ganho muito mais. Qual que é a tua impressão, primo? Por que você acha que a gente está vivendo esse momento? Cara, você falou aí de geopolítica. Para mim, pensando nesse aspecto, o Brasil está em todas, né? Todas as grandes negociações o Brasil está. Então, o Brasil hoje precisa criar tecnologia e se desenvolver para poder dar conta da demanda que a gente tem, que é crescente e que vai crescer ainda mais, né? Então, eu vejo que também nesse ponto que você comentou e, né, geopoliticamente falando, a gente tem muitas oportunidades, digamos assim, né, como brasileiros. A gente está conversando com todo mundo, esse é um bom ponto. E apesar da gente estar conversando com todo mundo, nós ainda não somos a potência tecnológica. Eu acho que até dá pra gente citar o exemplo da China, que em determinado momento começou a investir muito nisso e hoje em dia é absolutamente pioneira quando o assunto é tecnologia. O que falta a gente fazer? Então, isso é muito curioso, porque a China partiu de um lugar que era muito pejorativo nesse quesito. Então, o pessoal falava Xing Ling, né? E os produtos Xing Ling. Mas olha o que vira um produto Xing Ling 20 anos depois, se você continua investindo em tecnologia, investindo na sua indústria. Aí você acaba no DeepSeek, mas as coisas como os carros híbridos chineses, o DeepSeek, eles não saem do nada. E eu acho que isso que você falou faz muito sentido. A gente está num bom momento de mudança geopolítica, tá sim, tentando tirar ali os holofotes que estavam nos Estados Unidos e trazer para o sul global. Então, isso que você falou, realmente, eu acho que o ideal seria que a gente aproveitasse, que o Brasil surfasse nessa onda, fechasse mesmo os contratos para a gente ter tecnologia, porque, gente, commodity, agro, isso não faz o país crescer. Então, o que faz é você desenvolver internamente, inclusive as indústrias. Alguma coisa que vá durar daqui uns anos, pelo menos, Exato. né? Porque acho que esse é o grande
grande ponto quando a gente fala só de commodities. Bom, daqui a 20 anos, o que isso vai representar? Você também vai nessa linha de uma necessidade de investimento até, da gente olhar para essa área de tecnologia com um planejamento? Como que você vê a nossa necessidade de começar a crescer e, quem sabe, dominar esse cenário de tecnologia mundial? Cara, eu particularmente, eu vejo que o Brasil, como eu comentei, está em todas as conversas, e a gente está começando a caminhar legal nesse sentido, nesse aspecto, né? Uhum. Falando que eu estava no Web Summit no Rio, agora em abril, maio, na verdade, e aí eu vi lá que eles vão investir, por exemplo, se eu não me engano, 36 bi em empresas de inteligência artificial no Brasil, Pô. que é uma muita grana, né? Uhum. E aí você vê que existe todo um movimento agora para poder incentivar, seja financeiramente, seja, né, em outros aspectos, para a gente poder de fato crescer e, né, correr no mesmo páreo, digamos assim, né, com as big techs, né? E até de dar visibilidade, né, para esses projetos todos, porque eles existem. Em algum lugar tem gente estudando coisa boa e legal e a gente precisa dar visibilidade. E por falar em visibilidade, eu quero colocar vocês no spot agora para a gente fazer uma incrível dinâmica de verdadeiro ou fake. Eu vou trazer algumas frases para os nossos convidados e eles vão levantar a plaquinha de verdadeiro se acharem que é verdadeiro, ou a plaquinha de falso se acharem que era falso. A primeira afirmação que eu queria trazer aqui com a maior cara de pau: programação é só para os gênios em matemática. Verdadeiro ou falso? Pra mim, falso. Ah, começamos fácil. Mas, gente, não tinha aquela história que a gente sempre ouvia, principalmente na escola? Ah, estuda matemática, vai pra programação. Não é bem assim, primo? Cara, no meu ponto de vista, o que acontece é que matemática do ensino médio, ela tá disfarçada, né? Então, na verdade, o que se ensina é raciocínio lógico, é como resolver problemas, e é daí que vem esse grande mito de que programador é bom em matemática. Na verdade, ele é bom em resolver problema, e a matemática hoje na escola é onde que a gente mais vê, né? Lida com problemas, assim, pra gente pensar um pouco e raciocinar. Então, acho que vem disso. Não é só porque eu tirei 10 em álgebra que eu vou virar o maior desenvolvedor do mundo. Não necessariamente. Vamos colocar mais uma. Trabalhar com tecnologia significa ganhar muito dinheiro. Verdadeiro ou falso? Ih! Não tem mais ou menos, né? Então vou Tudo colocar é mais falso. ou menos. Ju, o seu não foi mais ou menos. Você já veio com um X. Por quê? Muito dinheiro é relativo. Acho que a gente pode começar por aí. O que é muito dinheiro? E para algumas pessoas, as pessoas diferentes vão dar respostas diferentes. Perfeito. Quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente sempre volta para a pandemia, para 2020, porque a gente teve uma distorção no tempo e espaço. Pois é. Onde as coisas foram muito atípicas e, mesmo assim, as pessoas ainda usam como parâmetro. A tecnologia, ela teve muitas distorções. Então, você teve momentos aí de frente fria, frente quente, blá, blá, vai e volta. E o momento geopolítico também influencia nos salários dos devs e das devs. Os salários são bons? Os salários são bons ainda, mas se você vai ganhar muito dinheiro... É uma outra pergunta. É outra pergunta. Você não vai ser milionário, você ainda vai ser uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora do setor de tecnologia. Porque aí você tá até trazendo aquela comparação, aquela bolha que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa tá em uma outra área, o salário alto dela é enquanto o salário alto da tecnologia é um outro salário alto. Mais uma frase. Essa aqui é sempre polêmica. É necessário saber inglês para crescer no mercado tech. Verdadeiro ou falso? Ih, temos um verdadeiro. Temos dois verdadeiros. Vocês estão combinando demais. Não tá dando certo esse negócio. Eu concordo. Tem que saber inglês, cara? O inglês é uma ferramenta de comunicação, né? O inglês foi adotado como um padrão da indústria no mundo inteiro, né? Independente do continente, lógico. Todo país tem seu idioma pátrio, mas o inglês continua sendo o grande wall breaker, vamos dizer assim, né? A grande ferramenta de quebrar essas muralhas, de quebrar essa barreira geográfica. Então, para mim, como uma pessoa que trabalha para a gringa, né? Entre aspas, que trabalha para fora, o inglês foi a ferramenta fundamental, né? A tecnologia é a mesma que a gente usa lá fora e aqui, o que difere é o idioma. Talvez para entrar eu não precise, mas se eu quero crescer, tem que investir nisso. Eu
eu costumo falar que para as pessoas não verem o inglês como uma coisa a mais que ela tem que aprender. Então, pô, você vai querer aprender programação, eu tenho que aprender linguagem, tem que aprender Docker, tem que aprender Git, blá, 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 e inglês. Então, não pensa assim, pensa no inglês como uma ferramenta que vai te ajudar com o restante. Isso Então, ler documentação, ouvir. Hoje em dia, a gente tem ferramentas que ajudam, mas nada vai substituir você conseguir encarar com naturalidade o que você vê, seja documentação, seja vídeo, seja ter que escrever uma issue no GitHub por causa de uma biblioteca que você não está conseguindo usar. Então, realmente, é uma coisa a mais que você vai ter que aprender, mas muda o foco. Eu gostei dessa visão. Eu queria deixar um adendo aqui, porque o meu engineering manager ele é indiano, e ele me contou que na Índia as pessoas fazem faculdade, né, de tecnologia no geral, e na faculdade uma das matérias é o inglês. Caramba! Você vê como é que é assim, fortíssimo. Como né? é Eles realmente já viram necessário. Isso, já perceberam e já estão nessa trilha, né? Já que você falou que trabalha para fora, eu vou trazer essa última para vocês dois. O trabalho remoto é uma realidade consolidada para profissionais de tecnologia. Verdadeiro ou falso? Aqui teve um não, aqui teve um mais ou menos. Essa foi polêmica. Não deixar não. Por que veio o não? A gente tem uma discrepância entre quem trabalha na área e outras camadas, digamos assim. Então, se a gente for pensar em São Paulo, temos muitos prédios comerciais. Então, nós temos interesses que estão além do que a gente que trabalha codando. Né? É um conflito de interesses. Então, por mais que a gente prove por A mais B que o remoto é uma boa solução, que ajuda, inclusive, você a tirar do centro. Então, pô, a pessoa mora onde ela quiser morar, a gente abre possibilidades para pessoas que estão fora dos grandes centros, ela pode ficar perto da família, ela pode ficar perto de onde ela quer ficar, e essa pessoa pode ter um bom emprego em tecnologia, você pode dar os argumentos que forem, e podem ser bons argumentos. Só que é um conflito de interesse. Então a pessoa fala, não, eu sei, você tá certo, mas você vai ter que vir trabalhar porque eu preciso presencial. ocupar aquele prédio específico ali. O que é uma pena, né? Porque é algo comprovado. Eu sei que vocês dois trabalham remotamente e muitas pessoas tiveram essa experiência durante a própria pandemia e a gente viu na prática. Olha, para essas funções dá super certo, mas talvez ainda não seja consolidada. Eu falo que o remoto ele é uma possibilidade, mas não é a realidade. Se fosse para definir assim. É um ótimo ponto. Eu vou até deixar vocês guardarem as plaquinhas de vocês, se saíram muito bem. E, finalmente, eu quero voltar a olhar para esse mercado de tecnologia agora com uma outra visão, pensando um pouquinho nas contratações, nos entrantes no mercado. Porque, olha só, a gente vive dizendo que a área de tecnologia precisa de profissionais. Eu acho que todo ano sai alguma matéria em diferentes meios dizendo existe uma necessidade de X% de profissionais para o ano que vem, de tantos milhões. Só que, ao mesmo tempo, tem um estudo aqui da Mercer, onde os líderes de RH eles estão apontando que falta... Não dá pra deixar isso mais leve, gente, que faltam habilidades pra quem quer entrar no mercado, que a galera não tá madura o suficiente, não só necessariamente em termos de maturidade social, mas em termos de maturidade ali com a ferramenta, com o trabalho que desenvolve. Não é meio conflitante isso? A gente começou falando que tá em expansão, que tá legal, que tá divertido, mas na verdade tem pouca gente boa? Como que é? Então, eu vejo isso como uma faca de dois legumes, né? Porque é meia responsabilidade, né? De um lado, você tem a tecnologia, o ecossistema de tecnologia crescendo muito rápido, se desenvolvendo e todo dia uma nova ferramenta surgindo, um novo recurso. E de outro lado, você tem empresas, por exemplo, que, eu quero especialista nessa ferramenta X que lançaram ontem. Como que eu vou ter especialista? Não tem como, não deu tempo ainda de se formar especialistas naquela área. Então, a gente tem esse conflito de interesses e, né, eu diria que na terceira ponta dessa faca que não existe, né, no terceiro lado, a gente tem as pessoas que estão um pouquinho cansadas, né, porque é difícil você correr atrás desse monte de coisa que está surgindo todo o tempo e está sempre atualizado, mas também se preocupar com o mercado de trabalho, se preocupar com empregabilidade, com aprender inglês para trabalhar fora. É muita coisa ao mesmo tempo, então, e somos apenas seres humanos, né? Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, digamos assim, né? Mas eu vejo que é um grande conflito nesse sentido, sabe? A gente tem muita coisa sendo lançada, surgindo e se aprimorando. A gente tem as pessoas que estão um pouquinho cansadas, né? De tanto né, lutar, digamos assim. E a gente tem as empresas querendo cada vez mais especialistas e menos generalistas, por exemplo, né? E afinal, esse ponto que você levantou, Primo, até me faz pensar que não dá tempo da pessoa se desenvolver, porque ela entra ali na empresa, é contratada no momento mais inicial, que é esperado que ela não saiba tudo, mas enquanto ela está ganhando tração, já vai para outra empresa, ou a empresa manda ela embora.
tá rolando esse conflito, né, Ju? Tá, a gente tem um conflito também. É um movimento que ele vem acontecendo e eu prevejo, não vou fazer exercício de futurologia, mas prevejo que vai ter consequência. Porque o que a gente está vendo agora? As empresas precisam de pessoas para trabalhar, mas elas querem pessoas formadas, elas querem pleno para frente. Que é o especialista que o primo falou, quero que o cara venha pronto. Exato, ela não quer, vou formar, que era uma cultura que você tinha mais antes, né? Então, trago as pessoas para cá, essa pessoa vai formar, ela vai para um time, ela vai ser mentorada, ela vai crescer aqui, entender as ferramentas, etc, etc. Isso acabou, porque as empresas, startup era mais difícil, porque startup realmente, dependendo do estágio, você precisa de uma pessoa que já começa entregando. Uhum. Mas empresa maior, mais desenvolvida, era comum. Hoje em dia, as pessoas, elas não querem mais... As empresas, que são pessoas, elas não querem mais formar esses júniores. Só que isso é um problema, porque se você não forma júnior agora, você não tem sênior daqui a... Não 2 anos, você não tem sênior daqui a 5, 6 anos. Você não vai ter essas pessoas. Mas, então, a gente tem uma situação que ela não vai ter como se resolver. É uma falta de lógica até, né? Ela não tem a menor lógica, porque... a gente não pode contratar júnior, a gente precisa dar um tiro certeiro, a gente precisa contratar sênior, porque eu preciso entregar agora, porque a gente precisa inovar. E, assim, essa busca por inovação que, às vezes, as empresas colocam e elas não sabem o que é, elas não sabem o que elas precisam, elas não sabem, a gente tem que ter IA. Eu vejo isso nas vagas. As vagas pedem, a gente quer uma pessoa que implemente soluções em IA. A IA, até 2023, ela não era IA. Ela era uma lista de, sei lá, umas 20 coisas que a pessoa podia fazer. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, é IA. Então, a impressão que você olha, que você tem vendo a vaga, é que a empresa também não sabe. Uhum. A empresa, eu quero alguém que implemente coisas de IA. O quê? Não sei. Você vai implementar Eu nem sei pra que eu preciso. Mas, isso que você tá falando me faz levar um outro ponto. Porque o primo tinha comentado até que as pessoas estão cansadas de tanto terem que se especializar. E eu lembro uma vez que a gente tava tendo uma conversa de bastidores e você comentou comigo, olha, tem assunto que eu não vou lá estudar porque tá fora do meu escopo. Uhum. Eu vou me atualizar ali onde eu estou seguindo, mas eu não vou, por exemplo, me aprofundar em Bitcoin, em algo que tá fora. Como que as pessoas, ao entrar nesse mercado, fazem para se manter atualizadas? Porque vamos combinar que quando a gente vê essas vagas todas, você tem a impressão que você tem que estudar tudo. Eu vou falar uma coisa que assim, é da minha vivência. Mesmo sênior, se você pegar sênior A, sênior B, sênior C, mesmo que seja a mesma linguagem, eles não vão ter as mesmas habilidades na mesma régua. Uhum. Então, você vai ter um sênior que ele entende mais arquitetura, você vai ter um sênior que entende mais, sei lá, X de nuvem, um sênior que entende mais de uma outra coisa. Todas são competências de uma pessoa, desenvolvedora sênior. Uhum. Mas mesmo isso não é nivelado. E vai depender muito da empresa. O que a empresa A pede para uma pessoa sênior não vai ser a mesma coisa que uma pessoa B pede para uma pessoa sênior, mesmo que seja por fora você veja a mesma stack. Não vai ser. Então, não vai ter como, de jeito nenhum, você atirar para todos os lados. Tem que focar. E não vai adiantar você pegar tudo agora, porque nem lá na frente, nem quem é sênior sabe tudo no mesmo nível. É muito bom esse ponto que você levantou, de que não tá todo mundo igual, nem no nível mais sênior, porque eu vejo muito no Instagram, principalmente, o pessoal perguntando, olha, eu quero trabalhar fora, o que eu preciso estudar? Então, trabalhar fora é aquele objetivo lá final, e o que eu preciso estudar está vinculado a isso. Nesse caso, eu corro o risco de me especializar em alguma coisa que só serve para aquela empresa e para aquela vaga. Ou eu tô enxergando uma coisa distorcida? Ou, às vezes, especializar para uma coisa que não vai ser usada para nada, tá? Um exemplo meu. 2016, eu falei, eu quero ser Dev Mobile, porque Dev Mobile parece incrível, mobile é o futuro, mobile é vida. Não vai existir mais nada. Ninguém falava de IA ainda, então era mobile. E aí eu fiquei 1 ano estudando Intel XDK, eu não sei se vocês já ouviram falar, já riu porque sabe, né? O Intel XDK, depois de 1 ano, foi descontinuado pela Intel. A Intel falou, isso aqui não presta pra nada. E eu perdi 1 ano inteiro disso. Não perdi, né? Mas perdi. Cara, eu tive um smartphone que tinha um processador Intel, que era um Motorola, uma linha específica. Não, ia rodar em qualquer device e tal, mas a ideia deles era um framework, tipo o React Native é hoje, sabe? Um framework mobile para rodar cross-platform e tal, que era WebView. Mas enfim, eu fiquei 1 ano estudando isso e não me serviu porque descontinuaram. E hoje em dia, o que você faz para se atualizar? Até porque você tem uma experiência anterior que não foi muito positiva de ter estudado alguma coisa que não usou. Você usa alguma estratégia? Cara, primeiro eu já entendi para mim que
escolher o que eu vou estudar é um trade-off, é uma aposta, né? Eu tô assim, ó, eu não vou conseguir aprender tudo, não consigo, né, adquirir todo o conhecimento do mundo, embora eu quisesse, né? Mas hoje, para mim, é muito mais simples. Por exemplo, eu olho para a empresa que eu quero trabalhar, por exemplo, né? Eu tô trabalhando atualmente, não tô procurando emprego, viu, empresa? Olá, chefe, tô Não tranquilo. tá com aquele open to work no Tô tranquilo. LinkedIn? Mas geralmente eu olho, 10 empregos, 10 empresas que eu trabalharia. Qual que é a stack? Quais são as ferramentas que eles usam? Vamos fazer um match aqui de quais são as mais comuns e quais que eu não domino, que eu não tenho, que eu tenho que tenho uma predileção, talvez, ou mais afinidade. E vou focar nelas primeiro para poder expandir o meu horizonte de conhecimentos, né? É uma das coisas que eu faço, que eu acho que é menos maçante e mais fácil de manter o foco, de falar, isso aqui eu tô fazendo uma coisa que faz sentido, que eu tô gostando. Acaba resolvendo um pouco daquilo que você levantou, né, Ju? Porque eu sei o que eu quero desenvolver, a área que eu quero desenvolver, e não para todos os lados. Exato. E agora que eu me toquei que você fez essa pergunta para mim, eu não respondi a pergunta. Eu fiquei falando Não, do mas sênior, você trouxe elementos ótimos. Foi bom que você respondeu. E sim, isso é uma super dica. Por exemplo, tem um certo banco aí que trabalha com programação funcional, uma linguagem específica que só eles trabalham. Você quer muito entrar lá? Você pode fazer essa aposta. É uma aposta. É uma aposta, justamente. Vamos ver como que vão ser os próximos passos dessa aí. Mas olha, a gente tá falando também de estudar e parece que a gente tá falando só de curso livre, só YouTube ou só graduação, quando na verdade é tudo isso. Vamos supor que eu tenha investido meu tempo numa graduação. Quer dizer, a gente tá falando de no mínimo 2 anos que a pessoa vai organizar a vida dela em torno daquilo. E às vezes tem-se uma impressão de que a hora que eu acabar, tô pronto. tô de boa, né? Tô pronto, eu fiz análise de desenvolvimento, fiz ciência de computação, O Buzz fiz Lightyear, isso. é um de nós. Isso não podia ser mais fora da realidade. Então, você tem que continuar com esse pensamento de não acabou, tem mais coisa pra ver? Cara, chama aprendizado contínuo, né? Você tem que pegar essa mentalidade, esse mindset já do começo, né? Aprender sobre tecnologia, trabalhar com tecnologia é isso. Você vai aprender o resto da sua vida. Como eu comentei, em 2016, ninguém estava falando de IA. Embora IA exista desde, acho que 1970, uma coisa assim, né? Ninguém falava de IA, saca? E aí, falavam-se de desenvolvimento mobile, porque smartphones estavam, né, mais frequentes na vida da gente. E aí eu foquei nisso. Eu acho que é uma questão, eu vou até usar o termo em inglês, já que você puxou o mindset, o lifelong learning, né, Ju, que a gente fala tanto, ele é um fato pra você também? Ele é um fato. O que muda, eu acho que com a experiência as coisas vão ficando menos difíceis, no sentido de... Acho que a curva de aprendizado fica um pouco mais suave, porque pensa assim, se você está começando agora, você vê Python, você vê Java, assim, fazer se depara é muito difícil, porque você não entende os fundamentos. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, a pessoa saiu da faculdade, então a gente espera que quando a pessoa sai da faculdade, ela tenha uma base, e aí você começa, a partir dessa base, ter fundamentos para conseguir fazer essas adaptações. Então, uma pessoa que é sênior, trabalha com Java, se ela precisa trocar de linguagem, ela sabe quais são os elementos que ela precisa. No Java é assim, nessa outra linguagem é assim, eu preciso fazer isso aqui. Essa aqui tem interface, essa aqui não tem interface, blá, 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 blá. Mas ela conhece o universo, então a curva vai ficando mais fácil. Mas se você for ver, assim, muitas carreiras têm esse aprendizado contínuo. Advogado, a lei muda, medicina também, as descobertas vão se sobrepondo, as coisas vão mudando. Tanto que quando a gente tem contato com um profissional que tá meio desatualizado, a gente fala, o cara parou no tempo? Exato. Ele não sabe fazer tal coisa? Bom ponto esse que a gente tá falando, porque é um momento perfeito para eu trazer uma polêmica do tamanho desta mesa. Como diria o Davinho, Ai, exatamente, já diria o Davinho, porque olha só, temos as famosas Big Techs, que são, por definição, esses grandes grupos de tecnologia que detêm não só o poder financeiro, mas também grandes fatias do mercado. E essas Big Techs, estou falando de Google, estou falando de Amazon, de Microsoft, de IBM, Oracle, a turma toda. Hoje, são as empresas que acabam detendo o controle de algumas tecnologias, que cuidam ali da porta, que deixam ou não deixam você passar o crachá. Por um lado, isso dá acesso a algumas pessoas a ferramentas que talvez elas não tivessem. Vamos citar essas IAs generativas com acesso gratuito. Então, teoricamente, mais gente pode acessar. Mas, por outro lado, o fato delas terem o poder
não sufoca um pouco o mercado também? Não parece que é um jogo meio de cartas marcadas, de poucos players, que a hora que você vai ver, demora para surgir uma nova? Como que você vê, Ju? Eu tenho muitas opiniões. Tenho muitas opiniões sobre isso. Eu não vejo com bons olhos de jeito nenhum a forma como o que a internet se tornou hoje. Extremamente centralizada, extremamente... As plataformas mantêm as pessoas reféns, porque você precisa estar na rede social para vender o seu produto e a rede social decide se você vai vender o seu produto ou não, se você vai aparecer para as pessoas ou não, de forma arbitrária. Você tem que seguir as regras deles e você não consegue sair. A própria nuvem. Então, a Amazon, por exemplo, a Amazon agiu em duas frentes, né? Monopolizando o mercado, no sentido mercado mesmo de marketplace, começando pelos livros e pelas livrarias, e também toda a parte de infraestrutura. Porque tem outros players, tal, mas nenhum é tão grande quanto a AWS. E geralmente é o primeiro que a gente pensa, né? É o Quando fala primeiro de que todo mundo pensa e é o único que eu sei até hoje. Então um pouco enviesada essa percepção. Mais ou menos. As outros correm atrás para tentar a mesma coisa. Eu não vejo realmente com bons olhos, mesmo porque elas ganharam um poder político que elas não deveriam ter. O que até dificulta quando a gente levanta conversas como a gente precisa de legislações mais específicas, acabam sendo elas através dos lobbies que meio que determinam o que passa e o que não passa. Primo, você também tá com a Ju nessa, não vê com bons olhos, você vê com muito bons olhos essas big techs. Conta pra gente. Cara, além de não ver com bons olhos, assim como ela, eu estava pensando aqui enquanto ela falava sobre um outro ponto de vista, que é sobre empregabilidade. 2023, se não me engano, uma empresa chamada ZZY, algo assim, empresa de recrutamento dos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa entre as pessoas e as empresas nos Estados Unidos. Em 2022 veio muito layoff, foi meio barra, né? E aí as empresas menores, você falou de sufocar, as empresas menores estavam literalmente sendo sufocadas pelas big techs por conta de salários muito altos, requisitos mais altos do que, né? Então você tinha muitos programadores e pessoas desenvolvedoras seguindo uma linha de aprendizado e de ferramentas, né, para aprender, que não ajudava o ecossistema das empresas menores a evoluir. Só as empresas que já eram maiores, que já eram consolidadas no mercado. Então, quando tiveram o layoff, eu falo que tem um chefe meu que uma vez falou comigo assim, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. As empresas menores, na época desses layoffs, elas meio que, agora a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado, porque a gente consegue contratar pessoas agora que a gente não estava conseguindo contratar. Porque hoje eu entrevistava um cara e ele falava, olha, a gente oferece, vamos pegar um exemplo, vou oferecer $100 mil por ano, exemplo. Aí a Big Tech falava, então, $100 mil por ano aqui não é nem o júnior, pô. É o que tá abaixo do cachorro. Eu vou te pagar aqui como júnior 120, 130, $140 mil por ano. O cara, não é nem sobre o salário, mas, é uma big tech, tá pagando mais, tem uma série de benefícios, vai ficar bonito no meu Instagram, mentira. Enfim, tem uma série de coisas que faziam com que as empresas menores, que não eram especificamente de tecnologia, mas que usavam tecnologia no seu core, não conseguissem recrutar e contratar pessoas. Então, para elas, nesse ponto de vista de monopolizar e de sufocar, foi um alívio, né? Tudo bem que ainda é sobre o capitalismo, né? Sobre como as empresas estão ditando o mercado, mas as empresas menores não conseguiam desenvolver os próprios produtos porque não tinha profissional disponível por conta de... Mas é até por isso que eu acho bom a gente ter um papo assim, maduro, um papo que a gente pode pensar pontos positivos e pontos negativos, para que a gente, nenhum de nós e nenhum dos nossos ouvintes, nos tornemos profissionais que são apenas fãs de empresas. Não dá. A gente trabalha com tecnologia, com ferramenta, com produto e não necessariamente com empresa. Só não pode falar mal da Apple. É que você falou uma coisa interessante sobre coisas boas e eu lembrei que muita gente teve o primeiro contato com o computador por causa da popularização do Windows. Sim. E assim, eu sou uma pessoa que tem muitas restrições à Microsoft, só que isso tem que ser dado. Então, o Windows, ele foi a porta de entrada para muitas pessoas que aí, quando o seu primeiro computador, o seu primeiro sistema operacional, e a Google lá atrás também
desenvolveu muitas coisas usadas, não só o que você usa quando você acessa o Google, né? Mas essas empresas, elas desenvolvem tecnologias para dar suporte ao produto delas, que a gente usa em tecnologia, mesma meta. O próprio Android, né, que assim, pegou muito ali do Linux para funcionar, mas acabou possibilitando você ter um dispositivo muito mais barato do que se você tivesse que pagar as licenças todas para Apple. Exato, mas assim, o que aconteceu lá atrás, né, hoje em dia já deu uma guinada, que o Google tá irreconhecível, digamos assim, do ponto de vista ético. Sim, a empresa que era acabou mudando. A gente poderia dizer que os meios não justificam os fins, né? Exato. Pensando em meio e pensando em fim, tem um montão de tecnologias e um montão de possibilidades de trabalho no mundo da tecnologia. Tem pessoas que trabalham com dados o dia inteiro. Parece coisa estranha se a gente for conversar talvez com os nossos pais, talvez com os nossos avós, mas hoje é um fato. Tem gente que trabalha com marketing, mas totalmente apoiado em tecnologia. E apesar de ter tudo isso, tem muita gente que vem para a área dev. O GitHub a todo momento solta ali pesquisas, notas, fala sobre a movimentação dos repositórios, mas também sobre a adesão de novas pessoas. Por que tanta gente quer ser dev, gente? O que a gente tá fazendo? Nós três estamos convencendo as pessoas a ser dev? O que tá rolando? Também, né? Também. Cara, como eu comentei até no comecinho, eu vejo que a programação, especificamente, ela é uma coisa muito acessível, né? Eu falo por mim. Eu tinha meus 14 anos, eu baixava a apostila de PHP lá no Apostilando. Então eu escrevi o códiguinho ali no meu computador. Não precisava ser uma máquina excelente, uma máquina boa. E eu conseguia aprender. E lógico, não era nem intenção minha trabalhar com tecnologia, com programação, mas eu gostava, sabe? E hoje eu vejo, tenho meus adolescentes lá em casa, eu vejo que eles estão lá olhando e pensando, pô, isso aqui é legal, dá pra fazer, não precisa de tanto recurso, que eu acho que é o grande ponto. Hoje a gente tem uma escassez de recursos para as pessoas. Antes era um pouco mais comum, inclusive, pessoas terem computador em casa. E hoje, né, tá vendo que hoje é mais celular. Quando eu era jovem, né, pô, naquela época era assim, mãe, eu preciso de um computador para estudar. Computador para estudar. E a gente ia lá nas Casas Bahia, não sei se pode falar marca, mas a gente ia nas Casas Bahia e o vendedor falava, esse aqui é top. Esse aqui, garantia de 5 anos. Kit multimídia, aquele Pentium 2. Meu primeiro foi um Pentium 100 MHz com 16 MB de RAM. Era, ó, você tava aí na crista da onda já para complementar o momento nostálgico. Só que aí já tinha o Pentium 4 nessa época, né? Só um detalhe. Mas esse é um ponto interessante, né? Essa acessibilidade de os recursos necessários para começar são menores comparados a outras. Então, sim, eu acho que é uma área que encanta, porque quando a pessoa tá de fora, ela não... É normal, né? Você não tem uma noção dos desdobramentos da área. É tudo dev, é tudo programador. Você fica lá na telinha preta. A tela preta parece muito mágica, né? Então, nossa, você fica digitando essas letrinhas, Matrix, e as coisas acontecem no computador. E aí a pessoa pergunta alguma coisa de computador, você responde, a pessoa fica... Nossa, então... Dá um encantamento. E acaba sendo a porta de entrada mesmo. Tinha uma época que era o Tumblr. Muita gente começou no front-end por causa dos templates de Tumblr. Então, nossa, o negócio tá na tela, você botou a foto do meu cachorro aqui colorido. É programação. Tem essa tangibilidade, né? Assim, você consegue mostrar, mandar link. E quem quer ser dev, quem é dev, tem um kit básico de habilidades que tem que ter, a pessoa tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Como é, Ju? Você tem que ser você mesmo. Isso é muito bonito. Eu acho que o que tem que ter por exemplo, eu dei muita aula de programação para pessoas que iam começar a programar do zero. Né? Tenho lá meu computador, então eu dei muita aula de programação. Eu tenho muito orgulho de várias alunas minhas hoje são tech leads, são lideranças técnicas. Eu tenho um super orgulho assim, de todas as mulheres que passaram por mim. E uma coisa que... eu sempre falava, por exemplo, você vai dar uma aula de função e você vai fazer uma função ali que faz uma soma, já era um desespero. Esse negócio de eu sou de humanas foi uma piada do BuzzFeed que saiu do controle. Então, o que eu acho que é importante mesmo a pessoa ter é a abertura para, olha, vamos aprender isso aqui. Não, mas eu sou de humanas, eu não gosto de matemática, isso aqui é conta. Calma. Tem matemática sim, tem bastante, mas não tem gênio. E nem essas pessoas que estão aí na mídia, não, porque o fulaninho lá... Não, gente, não é gênio, não é gênio. Gênio é uma palavra que eu uso, inclusive, com muita restrição. Só as pessoas tiveram a oportunidade de estudar e você pode ter uma outra realidade, mas vai se adaptar, descobre a melhor forma
de estudo para você, isso é muito importante. Descobre a melhor forma de estudo para você e esteja aberta e aberto para aprender essas coisas que às vezes você tem bloqueio e com calma. Olha, eu gostei muito dessa resposta, mas gênio é só o Oda, que é o criador do One Piece, esse aí eu não posso deixar de lado. Primo, Sou mais Naruto. mais Naruto, que absurdo. A gente vai mudar o tema desse videocast agora. Brincadeira. A Ju trouxe uma visão, acho que muito importante, muito legal, que até alarga essa porta de entrada. Você diz, olha, muita gente pode passar por aqui. Isso às vezes acontece também em termos de tecnologias específicas. Uhum. Às vezes a gente sugere para as pessoas, olha, você está muito perdido, começa por essa linguagem. Não quer dizer que é a melhor, não quer dizer que é a última que você vai aprender, mas é um bom caminho. Em termos de tecnologia, tem um kit básico assim que você sugeriria para quem quer ser dev? Cara, um kit básico é muito específico. Como eu comentei, eu sou meio market-oriented, né? Então, hoje eu vejo o que funciona em diferentes mercados. Então, por exemplo, o mercado da Europa, C# é muito forte. C#, .NET. Tem gente que fala, é C#. Cara, vai tranquilo. Estados Unidos, na América do Norte, você vê Rails, você vê Ruby, você vê PHP, você vê JavaScript muito forte, você vê Elixir, você vê muitas tecnologias. Então, a gente tem uma pluralidade muito grande de tecnologias e de possibilidades. Mas, por exemplo, hoje, o que eu indico para as pessoas está sempre em duas vertentes ali. Ou JavaScript ou Python. Tá? Por quê? Porque Python tem uma similaridade mais próxima da linguagem que a gente conversa, e JavaScript, porque JavaScript meio que está em tudo, né? Virou o átomo o JavaScript, né? Você roda JavaScript no mobile, na televisão, no carro, em tudo. Então é uma linguagem boa de aprender, porque eu particularmente vejo a tecnologia programação, parece que não, mas como uma parada meio que um trabalho artesanal, sabe? Aquele negócio que você faz e você vê o resultado ali. Eu acho que é, inclusive, por isso que as pessoas gostam de programação. Porque você faz, você vê ali o botão na tela, o marquee, né? Não sei se existe o marquee mais, mas o marquee passando ali, o blink do HTML. Você vê essas coisas acontecendo, você vê a sua aplicação tomando forma, né? Seja front-end, back-end ou qualquer outro seja a sua especialidade, e você começa a tomar gosto. Então, você ir para essas tecnologias que tem uma comunidade maior te ajuda porque você vai ter um repertório maior de problemas para resolver, que outras pessoas também resolveram, e para você usar para aprender, né? Você comentou, tiveram a oportunidade de aprender. E complementando isso, eu falo que tiveram a oportunidade de aprender e de resolver problemas. Porque se só estudar, também não resolve. Tem que resolver problema. Mesmo Tem que que ter sejam, essa aplicação. mesmo que sejam problemas pequenos, mas tem que ir resolvendo e escalando os problemas para poder, de fato, aprender e colocar em prática o que está aprendendo. Então, hoje eu vejo Python e JavaScript, por exemplo, eu ia falar TypeScript, mas tem gente que odeia. Python e JavaScript como duas tecnologias assim, de entrada para você ver se de fato gosta, porque tem isso também, né? Pô, vou ver se eu gosto. Sim. Aí você gostou do Python, gostou do back-end, daquela coisa toda? Pô, tem Java, tem C#, tem Ruby, tem diversas linguagens. Gostou do front-end? Tem IA, tô brincando. Gostou do front-end? Eu não vou nem dizer, Tem o senão o Visiro, pessoal né? vai pegar no meu pé. E é até engraçado o que você falou do marquee. Eu lembrei um arrependimento grande que eu tenho na vida. Quando eu comecei a estudar HTML, web design nessa época, Web né? design. Era adolescente. Você vê site em tabela? Quantos sites, quantas imagens quebradas em células de tabela. Você também pra fez site em carregar. tabela? Só tem um sênior aqui hoje, tô brincando. Como é que é o nome daquilo? É e-mail marketing? E-mail marketing. Nossa, até e-mail marketing, pode crer. Mas o que eu lembrei? Que na época que eu estudei o JavaScript, o que ele podia fazer ainda era muito limitado comparado ao que o JavaScript pode fazer hoje. Era muito mais um acessório ao HTML e ao CSS do que essa potência que a gente vê. E um grande arrependimento que eu tenho é não ter estudado JavaScript na época, porque poderia ter me aberto olhos ali para outros caminhos. Sabia que eu também? É mesmo? Sim, na época do jQuery ali e tal. Eu meio que arrependo, porque eu fui ver o JavaScript, olhar pro JavaScript mesmo em 2018, quando todo mundo falava de React, enfim, de Node. Eu falava, cara, todo mundo tá falando assim, vamos ver o que é isso aqui. Aí que eu fui parar pra olhar. Mas antes eu conheci o jQuery um pouquinho pro Rails, né, na web, e só. Não torcia o nariz, né? JavaScript. Era isso. Foi bom você ter dado essa fala, porque percebeu que a minha foi totalmente holística, né? E eu não dei informações nenhumas sobre kits para você aprender programação. Só falei, vai, seja feliz. Né? Então, ainda bem que tem uma outra pessoa aqui para dar informações mais precisas. Não, e eu puxei a questão do arrependimento, porque às vezes a gente pensa, puxa, aquela outra área eu não explorei, mas poderia ter sido muito legal. Ou até as que a gente vê crescendo hoje. Aquela área, se eu fosse começar agora, talvez eu começasse ali. Mesmo que não seja a escolha pessoal de vocês, que outras áreas você vê de bacana acontecendo agora que possam ser legais? Eu
tenho esse sentimento com ciência de dados. Sério? Sério. Eu falei tanto de matemática, então faça o que eu digo, mano, faça o que eu faço. Porque eu penso assim, tem que aprender estatística. Então, não, mas eu acho que eu teria me dado muito bem em ciência de dados, porque eu sou formada em história, eu gosto muito de analisar corpos de dados. Então, fazer perguntas. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Gente, ciência de dados, você vai raspar dados, você vai limpar dados, vocês têm que fazer perguntas para os dados. E é uma coisa que eu acho muito legal. E eu que acho hoje incrível. tá muito em alta, né? Tá super, super em alta, porque ela tá ali no pezinho do guarda-chuva das inteligências artificiais, então vai tudo no mesmo bolo. Gostei dessa oportunidade. Primo, se você fosse escolher uma outra área ou indicar pra alguém que vai entrar agora, o que você acha que tá bombando? O que é legal? Cara, bombando, eu acho que ainda não está, mas vai lotando, vai. Cibersegurança, cybersecurity. Cara, a gente tem hoje uma série de problemas. A gente tem, você não precisa saber programar, você vai criar isso aqui, e aí você, como uma pessoa que não conhece, você está usando uma ferramenta que está abstraindo muita coisa, inclusive a segurança, você está abrindo mão da segurança. Sim. E aí os profissionais de segurança vão entrar no hotspot, né, no holofote de novo, falando, então, agora a gente precisa de vocês aqui para a gente colocar isso aqui nos trilhos, né, de uma forma mais segura, da forma certa. Então, eu acho que segurança é uma coisa que eu gosto desde de Mainoto, mas sempre achei legal aquele negócio do hacker, do lame. Então, eu nem sei porque que eu não fui trabalhar com isso, na real. Mas, eu acho que security, mano, vai bombar. E também todas as áreas acabam precisando, como você falou. Exato. E até eu tava lendo a respeito que tem grupos hackers desenvolvendo bibliotecas com nomes falsos. Por quê? Porque o pessoal gera no GPT, aí vem, importe essa biblioteca, que não existe, e os grupos vão lá, criam a bendita da biblioteca cheia de portas para atrapalhar a vida, não é? Isso é um problema no JavaScript. E eu fiz isso outro dia. Felizmente não foi instalando uma biblioteca. O repositório de bibliotecas do Node, ele chama NPM, um deles, né? O mais famoso. E tem um site lá onde você pesquisa a quantidade de downloads para você ver quais são mais usados, etc. E foi ali. Eu tinha certeza que eu tinha digitado o nome da biblioteca certo, digitei errado nesse, banana, e era banana/common. Eu digitei banana ali, sei lá, X, e aí veio uma quantidade de downloads muito baixa. Eu falei, não, essa biblioteca é famosa. Aí, o que você vai? Você vai no NPM, pesquisa e você descobre que escreveu parecido. Então, quando eu fiquei sabendo dessa dos hackers, eu pensei, nossa, isso faz muito sentido se eu fosse uma pessoa que explora vulnerabilidades. Totalmente faria isso, totalmente, porque o GPT vai instala lá a biblioteca com o nome errado, a biblioteca tá lá no diretório, vai baixar e já era, um abraço. O bom é que vocês deram sugestões diversas e ao mesmo tempo super complementares com dado e cibersegurança. Acho que a galera que pegou essas dicas com certeza vai conseguir extrair coisas legais. E olha, se tem algum ouvinte aqui do Fiapcast que também é ouvinte do Decode, vai reconhecer esse negócio que eu vou puxar, que é o controle do meu timer, porque agora eu tenho um desafio terrível para vocês dois, que foram tão legais comigo. É assim que eu vou retribuir vocês. O desafio vai ser, eu quero em 15 segundos de cada um, uma dica para quem quer entrar no mercado de tecnologia. Na área que vocês quiserem, como vocês quiserem. Afinal, a dica e os 15 segundos são de vocês. Essa é a hora, ouvinte, que eu fico tranquilão, porque quem vai trabalhar são os dois. Vamos lá então, começando com você, Ju. Vou ligar meu timer em 3, 2, 1. Não existe atalho. Fundamentos nunca são supérfluos, valem a pena estudar. Não existe milagre. Na rede social, cada pessoa mostra o que quer, então não acredite em nada, tenha senso crítico e tenha paciência. Caraca! Eu quero fazer uma camiseta agora com todas essas frases, porque todas servem pra mim. Primo. Você me complicou, né? Eu ia falar, tá sentindo a pressão. Que bom que eu fui primeiro. Porque 15 segundos tava ótimo e de repente você vai criar uma pressão na sua própria mente que agora tem que ser em 9. Mas pode ser 15 mesmo. Em 3, 2, 1, valendo. Olha, pra mim comece com o que você tem. A gente passa muito tempo tentando, quando eu tiver o tal computador, tal equipamento, quando eu tiver mais tempo, você tem que começar com o que tem que começar agora. Porque quanto mais você postergar, pior. O seu concorrente, ele já começou. Ele já está estudando, ele já está aprendendo, já está se aplicando às vagas, mesmo que não está passando. E você ainda está pensando, que linguagem que eu escolho? Então começa com o que você tem e começa agora, que eu acho que é muito importante. Olha aí, você ultrapassou de leve.
Chegou em 22 Nossa, sou segundos, palestrante. mas valeu a pena. Valeu muito a pena, porque às vezes a gente fica esperando o próximo. E tem uma coisa que eu acho que não dá pra esperar, que é o pessoal que tá acompanhando a gente, eles querem acompanhar, querem saber mais o que vocês estão fazendo, onde eu aprendo. Ju, eu sei que você não é a pessoa que adora aparecer nas redes sociais. E eu queria te fazer a pergunta final, jogando até para um outro lado. Ela dá risada, mas eu sei que é verdade. Por quê? Tem muita comunidade, eu vejo nas redes sociais, principalmente, e espero que seja bom mesmo isso, comunidades de mulheres na área de tecnologia. Você, que também já trabalhou em iniciativas desse tipo, acha que é um caminho legal? As pessoas são bem recebidas nesses lugares? São super bem recebidas. A pandemia, novamente, né, falando, ela deu ali uma quebrada. E depois da pandemia, o que eu percebi que aconteceu é que muita comunidade acabou virando perfil de rede social. E o que eu sinto? Que o que era construído em comunidade, de repente, virou um monte de gente... Sabe quando você sobe na caixinha da feira e fica falando pro nada? Uhum. Então, virou com as redes sociais, viraram plataformas de muitas pessoas falando pro nada em cima da caixinha. Essa é uma oportunidade que a gente tem agora, que as coisas estão mudando, um pouco de voltar aquele espírito de comunidade. Então, estão voltando os meetups, estão voltando um pouco as comunidades que usam plataformas para se comunicar, estão voltando os cursos dados por comunidade. Então, eu gosto muito de comunidade, eu me desenvolvi muito em comunidade. Então, eu gostaria muito que as pessoas aproveitassem e pensassem, eu posso participar e eu posso colaborar com comunidades. Porque comunidade é muito... você não tá... Na comunidade não tem ninguém ali em cima, né? A comunidade ela é muito horizontal. Tá todo mundo então, você trocando. ensina, você aprende, você pergunta, outra pessoa te responde. Então, esse espírito eu gostaria muito que voltasse. Também. Se você é de algum grupo minorizado, procure ou participe ou incentive, né? Tô começando, você também tá começando. Talvez o primo... Luciano? Quase, solta só o Luciano. Talvez tenha indicações para dar, mas de minha parte, vai atrás das comunidades que em grupo todo mundo aprende melhor. E a vibe é ótima. Eu adorei, eu levantei essa bola porque eu sabia desse seu gosto por comunidade, e é legal o pessoal saber que pode chega, dá um oi, seja recebido. Primo, você, por outro lado, está bem nas redes sociais, bastante aparecendo. Conta pra gente onde a gente te encontra e do que você tá falando. Certo. Eu sou praticante da omnipresença, né? Tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cara, eu tô bastante no LinkedIn, tô bastante no Twitter, tô tentando ali no YouTube, mas pra mim é muito difícil gravar vídeo longo. E aí, você falou de comunidade, a gente tá com a comunidade agora que é o Clube das Winx. E eu gosto muito de comunidade porque na comunidade você descobre que tem gente passando pelos mesmos problemas que você. O que aconteceu comigo, porque onde eu morava não tinha gente para conversar de tecnologia. Então foi nas comunidades online que eu me encontrei, sabe? E a gente tem hoje o Clube das Winx, que é uma comunidade que migrou pro Discord, porque cresceu muito e extrapolou no WhatsApp, que eu recomendo muito, vocês conseguem achar no primodev.com, né, que tem todas as minhas redes, e a comunidade das Winx, que hoje eu tô tentando focar mais, porque eu quero trazer mais gente pra gente fazer cursos, pra gente poder trazer conteúdo, pra gente fazer meetup gratuito, porque pra mim isso é fundamental. Eu queria muito que tivesse essas coisas quando eu comecei, eu tivesse acesso a essas coisas, entende? Então é meio que isso. Olha, a gente falou de arrependimento, eu queria quase ter te perguntado só das comunidades, porque eu tô vendo que você também é apaixonado por elas. A galera vai chegar lá, a gente vai deixar esses links todos aqui nesse episódio. E eu queria agradecer demais vocês dois pela gentileza, pelo tempo, pela oportunidade de um papo. Ju, é sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. E Primo, foi um prazer te conhecer. A hora que você chegou, eu já falei que eu era fã, já seguia. Foi muito legal ter você com a gente. Muito obrigado, de verdade. E você, que é ouvinte do Fiapcast, também foi um prazer ter você com a gente. Afinal, nessa discussão, a gente descobriu vários caminhos diferentes dentro do mundo tech. Faz o seguinte, vem nos comentários aqui do Spotify e me conta. Alguma dessas áreas te chama a atenção ou você já tá em alguma delas? E aproveita que você vai fazer isso e manda esse episódio para um amigo ou para uma amiga que podem aproveitar. A gente se vê no próximo Fiapcast. O Fiapcast faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura Fiap PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.